Meus amigos, hoje nós vamos ver um tema muito interessante. Axiologia jurídica, o estudo do direito enquanto valor. Um dos aspectos estudados pelo professor Miguel Reale. No entanto, antes eu quero recomendar 2 livros que vão ajudá-los muito no estudo em relação aos valores. Primeiro, conhecer alguns filósofos. Tem esse livro, Dicionário dos Filósofos, da editora Martins Fontes, de Denis Russmann. Esse livro é de fundamental importância para nós conhecermos os principais filósofos e o que eles consideram como sendo de alto valor, a visão de cada um. O outro livro, do Martin Seymour Smith, os 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Por que esses livros influenciaram a humanidade? Por causa dos valores que eles preconizam, que eles pregam, que eles organizam, que eles pensam. Então, eu recomendo a leitura desse livro. Se não tiver nas livrarias, você vai atrás, entra nos sites e vocês vão encontrar essas 2 obras. Isso é importante ter na sua biblioteca. O acadêmico do direito, o estudioso jurídico, o jurista, que às vezes não tem tempo de ler os 100 livros, vai ler um que sintetiza e depois vai ler os 100 para poder melhorar sua consciência. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu li a biografia do pastor Billy Graham. Ele dizendo que gostaria que ele leu a enciclopédia britânica. E foi depois que ele leu a enciclopédia britânica que ele sentiu que os seus sermões ficaram bem melhores. E é aí que nós precisamos ler, muita leitura, não só na esfera do direito, mas o direito tem relações com todas as ciências. Com a história, com a sociologia, com a filosofia, com todas as ciências. Na área de exatas, na área da saúde, o direito tem relações com todas as ciências. Aliás, todas as ciências estão entrelaçadas. A ciência é como um prédio, é uma só que com vários andares. Cada andar é um ramo da ciência. Então, é bom ler, é bom conhecer esses 100 livros que mais influenciaram a humanidade e os filósofos, para poder perceber os valores que eles defendem, que eles doutrinam, que eles consideram. Mas o direito como valor. O professor Miguel Reale disse que nós podemos estudar o direito como valor. Mas o que é o valor? É o que a sociedade considera. É o que a sociedade considera como sendo de necessário, ou útil, ou importante. Como disse em outros módulos, aquilo que não for necessário, não for útil ou não for importante, para essa pessoa não tem valor algum. Então, o que é o valor? O valor é o que você considera como sendo valor. E aí, os valores se ampliam. Quanto custa um copo d'água no ambiente urbano? E quanto custa um copo d'água no deserto? Valores. Há uma diferença entre valor e preço. Tem coisa que não tem preço, porque o valor é inestimável. Não tem dinheiro que compre, que pague, que faça adquirir aquele bem. Por isso que há uma diferença entre valorar e valorizar. Valorar é fazer um juízo de valor. Valorar é dar o valor. Se alguém diz assim, esse objeto custa R$5, está valorando e dando o preço. Se alguém compra, está valorizando. A valorização significa o reconhecimento daquilo que foi valorado. Então, quando nós falamos em valor, estamos considerando, inclusive, a relatividade. O querido e famoso professor Clóvis de Barros Filho, da USP, professor de ética da USP,
Ele tem uma palestra muito interessante que está no YouTube. Vocês podem entrar no YouTube, digitar lá Clóvis de Barros Filho e Agropec, uma palestra que ele fez em Salvador, tratando dos valores, uma palestra sobre ética, e lá ele fala dos valores complexos. E ele diz que o que pode ter valor para um determinado grupo, para outro não. E ele compara, por exemplo, num quartel, o valor disciplina é fundamental para quem está no ambiente militar. Mas se o indivíduo estiver numa casa de repouso, os velhinhos, o valor não vai ser disciplina, o valor vai ser o repouso. Então o professor Clóvis diz, se a corneta tocar 5 horas da manhã, num abrigo de velhinhos, ele sabe que pode continuar dormindo, porque o valor ali é o repouso. Então ele defende a ideia, e muito bem defendida, que não existiria uma hierarquia de valores, evidente que dentro dos contextos, dentro das próprias classificações. Quando nós falamos em valores sensíveis individuais, é muito relativo. Valores sensíveis gerais, também caímos no campo da relatividade. Ou valores espirituais, também caímos no campo da relatividade. No entanto, os valores sensíveis individuais têm uma característica. Os valores sensíveis gerais têm outra característica. E os valores espirituais, um outro tipo de valor. Nesse sentido, poderíamos considerar que a doutrina jurídica, que a axiologia jurídica, determina a hierarquia de valores. Ou seja, o valor espiritual está acima do valor sensível geral. E o valor sensível geral está acima do valor sensível individual. Mas o que é o valor sensível individual? O professor Nelson, no seu livro, dá o exemplo. Uma coleção de borboletas raras. Bem, se eu for para determinado lugar, comprar um imóvel lá no sótão, descobrir que tem uma coleção de borboletas raras, provavelmente eu vou mandar jogar no lixo. Porque eu não sou colecionador de borboleta rara. No entanto, um colecionador, ao encontrar isso no lixo, vai questionar. Quem foi esse louco que jogou fora isso aqui? Isso é uma preciosidade, porque para ele, isso tem muito valor. Por exemplo, esse relógio que eu uso. Em termos de preço, ele é muito barato. Mas como foi um relógio dado pelo meu pai, ele tem um valor sentimental. Valor sensível individual. Ou seja, algo que o indivíduo valoriza muito, que mesmo para o outro seja até um absurdo. Mas como é que você faz um escândalo por isso? Porque é o valor daquela pessoa. E é individual. Depende de cada um. É relativo. Temos também os valores sensíveis gerais. O prazer, que muitas vezes leva ao hedonismo, a vida, a liberdade, o conforto. São valores que todos valorizam, que todos defendem. Agora, o que é mais importante? Para o direito à vida talvez seja mais importante que a liberdade. Mas será? Tem gente que prefere morrer a ser escravo. Então, o que é mais importante? Nesse sentido, o professor Clóvis tem razão. O que é mais importante? A vida ou a liberdade? A vida ou o prazer? Tem gente que morre fumando. Olha, eu sei que eu vou morrer, mas eu continuo fumando. Eu sei que eu vou morrer, mas eu continuo comendo doce. Eu sofro de diabetes e eu como... Pronto. Ou seja, vai depender muito de cada um. O que é mais importante? A vida, a liberdade, o prazer ou o patrimônio? É um valor sensível geral. Vai variar muito de indivíduo para indivíduo, mas são valores sensíveis gerais. E o valor espiritual? Temos o valor lógico, o valor estético, o valor ético e o valor religioso, que são valores dentro dos valores espirituais. O que é o valor lógico? É o valor de saber fazer bem feito, é o valor da eficiência e também da eficácia. Quando você fala em pontualidade, organização, disciplina, é valor lógico. É valor lógico. Tem gente que diz assim, se eu tiver que fazer uma coisa, eu tenho que fazer bem feito. E essa pessoa é chamada de perfeccionista. Por quê? Porque está atendendo ao valor lógico. É muito interessante.
Uma vez entraram duas personal organizer em nossa casa, e elas disseram: professor Emílio, sua casa está arrumada, mas não está organizada. Eu falei: pá, qual a diferença? Está tudo arrumado, seu guarda-roupa, está tudo arrumadinho, mas não está organizado. Tem coisa que precisa organizar. Foi aí que eu aprendi. Esse é um valor lógico. A organização é um valor lógico. A arrumação é um valor lógico. Valorizar o necessário é um valor lógico. Então, os valores lógicos estão sempre em nossas vidas. Temos também os valores estéticos, da harmonia, da beleza. Há quem diga que o mundo trata melhor o bem vestido. É impressionante, eu ando muito de táxi, quando eu pego um táxi com terno e gravata, alguém me chama de doutor. O mesmo taxista, amigo meu, que me acompanha há muito tempo, quando eu vou sem terno e gravata, é professor. Olha só. Professor, a mesma pessoa, mas com terno e gravata é doutor. Então é algo para a gente realmente verificar o quanto que o valor estético. Você compra um carro, você compra um imóvel, uma casa, um apartamento, olhando também a questão da estética. Tem gente que às vezes pensa assim: não, eu quero comprar uma coisa bonita, mesmo que não seja durável. Está colocando o valor estético sobre o valor lógico. Mas tem gente que diz: não, eu quero durável, mesmo que não seja tão bonito. Está colocando o valor lógico. Quem prefere o durável ao bonito está priorizando o valor lógico. E aí, qual é o mais importante? Aí depende de cada um. Aí, como diz o professor Clóvis, o problema é seu. O que você acha mais interessante? Comprar 2 vezes porque é bonito ou comprar uma vez só, vai durar para sempre. Mas poderá cair também na monotonia. Ter aquela cama a vida inteira, aquele móvel a vida inteira. Então, vai depender de cada um. Temos também os valores éticos. E esses são os valores que o direito preconiza. A ética é fundamento do direito, como a moral é fundamento da ética. Os valores do bem e do mal, o valor do útil e do inútil, o valor que diz respeito ao que nós consideramos como honesto ou desonesto. Bem, só que quando nós falamos em ética, estamos falando de costume. Só que hoje a palavra ética virou sinônimo de moral. Moral é uma coisa, ética é outra. Até os criminosos têm suas éticas. Costume, regulamento dentro daquele costume. Agora, já a moral diz respeito a respeitar ou não os direitos naturais de alguém. Mas os valores éticos que a axiologia jurídica defende são valores, na verdade, valores morais. Valor ético-moral, que diz respeito ao direito do outro. Temos os valores religiosos que os teólogos defendem, a fé, a esperança, a oração, a caridade, valores fundamentais para que o ser humano possa verdadeiramente encontrar a Deus. Então, o valor religioso tem um objetivo: aproximar a criatura do Criador. Então, as virtudes teologais, as virtudes religiosas têm o vínculo, o compromisso com Deus. Muito bem. Mas nós temos também, quando falamos em inversão dos valores, quando nós invertemos colocando o valor sensível individual acima do valor religioso, mata para adquirir aquele bem. Quando o valor religioso diz não matarás e o valor jurídico também diz que não se deve matar alguém. Portanto, existe a inversão de valores. E toda vez que o ser humano inverte os valores, coloca certos valores espirituais abaixo dos valores gerais e até dos valores individuais, ele não está dando bom exemplo, não está praticando algo que é de acordo com a lei natural. A gente vê que Gandhi, Sócrates, Jesus, eles valorizaram muito mais os valores religiosos do que o valor material, do que o valor sensível individual, do que o valor geral. Então, existem as inversões de valores. Na internet, eu sugiro que você entre lá e digite Emílio Brasileiro, o colar de diamantes.
Os meus alunos solicitaram, professor, grave essa história. É uma linda história verídica, que trata a respeito de inversão de valores. O colar de diamantes. Entre na internet, no YouTube, e digite lá, Emídio Brasileiro, o colar de diamantes, porque lá você vai ver exatamente a questão das inversões de valores. Ou seja, nós vivemos num mundo onde ainda o lado material é muito forte, mais forte que o lado espiritual. E o ser humano sofre com isso. Sofre com isso. Muitas doenças, muitas enfermidades, muitas pandemias surgem em decorrência de algum tipo de desrespeito aos valores maiores do que o valor material. A professora Louise Hay diz que toda doença tem uma causa emocional. E geralmente a causa emocional está ligada a algum tipo de natureza, de algum tipo de causa de natureza moral. A moral influenciando o emocional, o psicológico influenciando a vida material. Muito bem. Agora temos os valores jurídicos, os valores que o direito defende, que o direito considera. A liberdade é um valor que o direito considera, a vida é outro valor, a igualdade, já falamos aqui antes o que é igualdade e oportunidade para todos, não existe justiça sem igualdade. O bem comum, o sentimento de bem comum. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, estava em São Paulo, aprendi essa lição de bem comum com meu pai. Estávamos numa fila para dar um telefonema no orelhão. Tínhamos acabado de chegar. E lá tinha um menino batendo no orelhão, dando pontapés e querendo destruir o orelhão. E passou um senhor, olhando aquele rapaz enfurecido, disse: meu filho, pare de destruir, de querer destruir o orelhão. Esse é o orelhão do povo. Você acha que o rico vai telefonar? Você acha que o governador vai ligar do orelhão? Se você destruir nós, seus familiares, que precisamos do orelhão, é que nós vamos ter dificuldade. Naquele tempo nem existia nada, internet, nem telefone celular. Na hora o menino parou. E eu, quando eu olhei aquilo, falei: nossa, então o orelhão é nosso, o banco do jardim é nosso, o coreto é nosso. Ou seja, embora seja do Estado ou de alguma empresa, mas é da população, presta serviço essencial à população. Foi minha primeira lição a respeito do bem comum. Cuide da cadeira que você senta na sala de aula, porque no futuro um ente querido seu vai se sentar. Cuide bem das coisas que você diz. Não é meu, então faço o que eu quero. Não. Não é seu, mas pertence a todos. O bem comum. Sempre é interessante nós entrarmos no banheiro e deixarmos melhor do que quando encontramos. Segurança coletiva é outro bem, outro valor do direito. Sem a segurança, nós não, infelizmente, precisamos dessa segurança. Como dizia Aristóteles, o ser humano não ouve sua consciência. E é para isso que existe o direito. Segurança é fundamental dentro dos objetivos do direito. Temos também os direitos humanos fundamentais, que vamos estudar depois com mais detalhes. Os direitos humanos que foram organizados inicialmente, depois da Segunda Guerra Mundial, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é um valor jurídico. E a justiça, poderíamos dizer que é o principal? Pode ser, mas todos os valores jurídicos são fundamentais na ordem da vida social. Então a justiça também é um grande valor jurídico. Dá a cada um que é seu, não causar dano moral ou dano material a ninguém, muito pelo contrário, ajudar moralmente e materialmente a todos, especialmente aqueles que nada têm. Diferença entre direito e moral. O direito é um conjunto de normas que regulam a sociedade, e a moral, conjunto de princípios que tem como objetivo o respeito aos direitos naturais de alguém.
quando vocês lerem a obra O Direito Natural e a Justiça Quântica, vocês vão ver como é que funciona esse mecanismo de controle consciencial e moral, que não está apenas na questão social ou cultural. Como eu disse aqui, o sentimento instintivo que o homem tem de Deus e do que é certo e errado não vem muito de cultura, não. Vem da consciência. Bem, o fundamento do direito sabemos que é a ética, mas o fundamento da ética é a moral. O direito, ele é coativo. A moral, não. A coação da moral é interior. A cobrança é consciencial. O remorso, o sentimento de culpa é algo impressionante. Trabalha com o pensamento. Isso lembra os valores cristãos. Quando Jesus dizia que a questão está no pensamento. Se você desejar mal a alguém, você já está praticando aí um mal. Você já está sendo antiético, mesmo que não execute. Para o direito, o que importa é a atitude. Para a moral, importa a atitude, mas também importa a intenção. Importa a emoção, o psicológico, a vontade, mesmo que a vontade não tenha sido realizada. Se o indivíduo quis matar e não matou, para a moral é como se tivesse matado. Para o mundo do direito já vai ser diferente. Então, temos a diferença material de conteúdo, quando falamos em diferença de direito e moral. Então, a diferença material está vinculada aos princípios conscienciais, diferença moral, ou princípios jurídicos, quando se fala do direito. E a diferença moral? Na moral, ela é bilateral autônoma. Você ajuda se você quiser. Você pratica caridade se você quiser. Mas no direito, não. Passar por alguém e ver que se alguém está precisando de algo, negar socorro, o direito vai agir. Porque o princípio do direito aí é coação. Você tem que fazer. Você é obrigado a fazer. O filho é obrigado a ajudar o pai, a mãe é obrigada a ajudar os filhos. Ou seja, o princípio da fraternidade da sociedade existe. Veja bem, o direito não quer que você se vingue do inimigo. A moral é mais exigente, quer que você ame o inimigo. Não basta só não fazer o mal. Não basta só não se vingar. Coisa que o direito está ali. Mas a moral já quer amor, compreensão, compaixão. Então são valores e precisamos pensar nesses valores. O direito não pode existir sem esses valores. O jurista não pode viver e não pode apenas pensar em aplicar a lei se ele não perceber por trás daquela lei os valores que aquela lei defende. Os valores jurídicos, os valores religiosos, os valores éticos, os valores estéticos e, inclusive, os valores lógicos. Então, precisamos fazer uma reflexão. E aí vem um exercício para vocês. Quais são meus 10 valores? Quais são meus valores lógicos? Quais são meus valores estéticos? Quais são meus valores éticos? Quais são meus valores religiosos? Ou em que ponto eu não tenho ainda o valor? O que preciso desenvolver? O que preciso para desenvolver esse ou aquele valor? Então, desejamos a todos uma ótima reflexão e uma ótima conclusão de que todos nós temos os nossos valores e todos nós temos tudo para sermos felizes, porque você tem um valor que pouca gente tem. Tudo de bom para você.